Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Hoje a gente vai falar de um assunto que gera bastante dúvidas, assim, principalmente para quem está planejando a gestação, o comecinho ali das tentativas, que é o tipo sanguíneo. Qual que é a importância de saber o tipo sanguíneo quando a gente está planejando engravidar, quando a gente vai passar por um tratamento? Então, para isso, eu vou contar aqui com a participação de duas pessoas muito especiais, vou deixar vocês à vontade para se apresentarem primeiro. Eu sou a Lívia, uma das enfermeiras da clínica. Atualmente faço a gestão de gametas do Ceferp. Eu sou a Ingrid, eu sou médica, especialista em reprodução humana e também faço parte do corpo clínico do Ceferp. Maravilha. A Ingrid fazia um tempinho que não vinha aqui, né? Mas a Lívia já tá figurinha carimbada já. Todo mundo que tava maratonando já ouviu sua voz e falou, Lívia, vai participar de novo. E quando a gente fala em planejar a gestação, pelo menos assim, falando como GO, porque a gente como GO tá muito acostumado a ficar pensando nisso do tipo sanguíneo, gestação e tudo, mas eu imagino que para quem tá ou tentando engravidar ou para quem tá pensando nisso, pense também, né, nessa questão do tipo sanguíneo, será que tem a ver, ser compatível da mulher com do homem ou não? O que isso muda? A gente ouve tanto falar de gestante e tipo sanguíneo, então acaba que é uma dúvida, né? E a maioria das pessoas acho que sabe, né? Eu não sei, eu sei, não tem muito tempo, mas eu sei meu tipo sanguíneo. Vocês sabem o de vocês? Sei, eu sei o meu, sou O positivo. Eu também sou O positivo. Eu também sou O positivo. Mas muitas pessoas não sabem. Então. Pode falar. Não, eu fiquei sabendo quando eu fui colher os óvulos, a preservação. Só agora? Você não tinha feito? Nunca tinha feito. Não, você passou. Se bem que eu só soube também que eu fui fazer a cirurgia do meu ovário, e aí você tem que fazer um monte de exame, e eu já fiz esse junto. Aí foi assim que eu descobri, só que eu já tava adulta já. O meu também. Foi, vou pedir exame, né, porque precisa de sorologias pra coletar os óvulos. Eu falei, vou pedir a tipagem também. Coloquei lá. Eu sou doadora de sangue, então eu já sei há um tempinho, não me lembro exatamente, mas eu acho que foi na adolescência, ali perto dos 17, 18 anos, na primeira doação de sangue. Aí você recebe aquela carteirinha, né, do banco de sangue. Eu falei, eu sou O positivo. Que legal. Então acho que o primeiro ponto é a gente explicar um pouco para as pessoas o que significa esse tipo sanguíneo, né? Então, o que significa o O, o A, o B, o positivo, o negativo? É basicamente a questão ali do sistema do ABO e do sistema do RH, né? Acho que vamos explicar um pouquinho essa parte? Tentando explicar, vamos dizer assim, da forma mais simples de entender, o nosso corpo, ele tem antígenos e anticorpos, que são como se fosse um sistema de ferramentas, né? Então, a gente produz alguns anticorpos e alguns antígenos que fazem essa classificação, tanto das letras, que é o ABO, quanto do RH, que é o que a gente chama de positivo e negativo. Então, o nosso tipo sanguíneo, ele é carregado dessas informações genéticas, e é por isso que eles perguntam, a gente fala tanto da compatibilidade. Então, um vai atrapalhar o outro, e por que atrapalharia um, atrapalharia o outro nesse tipo de sistema? Então, assim, basicamente é isso que você comentou, né? Assim, a gente vai classificar em A, B, AB, O, e o positivo ou negativo ali do RH é se a gente tem ou não tem uma substância específica ali, né? O fator RH realmente, e que algumas pacientes expressam, logo são positivas, outras não expressam, logo são negativas. E aí, um ponto que você tocou que eu acho que é bem importante, a gente usa muito esse termo de compatibilidade e, às vezes, as pessoas confundem esse termo de compatibilidade quando elas estão pensando em tentativa para engravidar. Porque a gente tá falando em compatibilidade, no caso de sangue, se assim, e se precisar de uma transfusão, qual sangue é compatível com qual e tudo mais. E às vezes eu percebo que a gente atende casais e aí um dos dois fala assim, coloca aí também, eu quero fazer o exame de tipo sanguíneo porque eu não sei se a gente é compatível. Uhum. E aí são conceitos diferentes, né? Porque uma pergunta que é muito frequente é assim, eu ter tipo sanguíneo diferente do meu marido, muda alguma coisa das chances da gente engravidar, seja espontâneo, seja de um tratamento? Lívia já fez que não. Spoiler. Então, pra quem não tava, pra quem viu o vídeo já.
E realmente não muda, né? Porque a gente não tem essa questão de compatibilidade nesse sentido. Eles terem tipo sanguíneo igual ou diferente, não muda nada. E outra pergunta também, que é menos comum, mas às vezes a gente recebe, é se existe algum cenário ideal. Então, assim, tem alguma combinação que seja melhor ou pior de tipo sanguíneo para um casal tentar engravidar? Também não. Também não muda nada e também não muda as chances. Mas falando dessa questão, né, de melhor ou pior, sempre que eu tô checando exames ali de paciente e eu vejo que o marido é negativo, eu penso, ai, tá bom, uma preocupação a menos. Mas por quê? Porque aí agora, explicando essa questão, a gente tem a questão da mulher que é negativa e que pode engravidar de um bebezinho positivo, né? E aí entra essa questão de uma possível incompatibilidade lá durante a gestação, né? Que é aquela eritroblastose ou doença hemolítica. A gente pode explicar um pouquinho essa parte, né? Um dos maiores problemas, vamos dizer assim, da tipagem sanguínea, que acontecia muito antigamente, é quando as mães eram negativas e elas tinham parceiros que eram positivos e o bebê nascia com a tipagem sanguínea positiva. O primeiro filho não acontecia nada, tinha uma gestação normal, tudo bem. Só que o ponto é, no momento que aquela mãe negativa encontrava a primeira vez com o sangue daquele nenê positivo, ela começava, o corpo dela aprendia a produzir anticorpos, que são células do nosso corpo que é como se fossem guerreiras para eliminar algo desconhecido. Então, ela criava esses anticorpos, essas células, contra a tipagem sanguínea positiva. E aí, quando ela tinha o segundo filho com aquele parceiro, que teria uma nova gestação de uma tipagem sanguínea positiva, o corpo dela já estava esperto para produzir esses anticorpos, esses guerreiros, contra aquele sangue do nenê que estava na barriga, na gestação. E aí, esse bebê podia vir com algumas patologias que eram encontradas ao longo do pré-natal, só que lá atrás, muitas vezes, a gente não tinha a possibilidade de ficar fazendo ultrassom, fazer exame de sangue, para ver a quantidade dessas células que estavam no corpo, como que estava, né, agindo naquele feto, naquele bebê. E aí, o que acontecia? Que nasciam crianças, ou às vezes abortava, ou criança com alguma deficiência, e assustava. E aí que surgiu esse mito das pessoas, não, isso aconteceu porque os tipos de sangue dos dois eram incompatíveis, então eles acabam abortando, eles acabam perdendo as gestações, porque não existia esse conhecimento anterior do que estava acontecendo. E aí, por isso que as pessoas ficam tão assustadas, porque era algo que antigamente acontecia com frequência, e hoje em dia, graças a Deus, é muito raro, né? Porque hoje em dia a gente já tem esse conhecimento sobre a tipagem sanguínea. Então, mulheres que têm uma tipagem negativa em qualquer maternidade do país, quando ela apresenta um sangramento, quando ela apresenta uma perda gestacional, como a gente não sabe muitas vezes ainda o tipo sanguíneo daquele nenê que ela está carregando, e muitas vezes a gente não sabe nem o tipo sanguíneo do parceiro dela, de garantia, a paciente é negativa em qualquer maternidade do Brasil, tem algum sangramento, teve um aborto, está próximo ali à 27ª semana de gestação, teve um parto, é feito imunoglobulina, que é como o pessoal chama de vacina, para a gente não produzir esses anticorpos, para a gente não produzir essas células guerreiras, vamos dizer assim, para na próxima gestação a gente não ter esses riscos. Então, é algo que realmente hoje é muito difundido em qualquer maternidade, e a gente fica bem mais tranquilo sobre esse aspecto. E mesmo em pacientes que, por qualquer motivo que seja, a gente não conseguiu realizar essa imunoglobulina, e ela acabou tendo contato com a tipagem sanguínea positiva, hoje em dia a gente tem exames de sangue de rastreio ao longo da gestação para ir acompanhando e a gente não deixar esses desfechos negativos acontecerem. Mas, de fato, isso nunca iria atrapalhar a concepção. Existir a formação desse embrião, desse feto, isso não. O que ia atrapalhar, o que surgiu esse mito tão grande sobre o tipo sanguíneo ser compatível ou não, foi essa questão que lá atrás mesmo acabavam tendo essas perdas e essas gestações, né, com problemas. Exato. Você conhecia esse lado lúdico da doutora Ingrid? Os guerreiros Adorei. dos anticorpos, Eu vi que ela foi falando, eu até encostei aqui, assim, eu também não conhecia. Foi muito bom, amei.
E aí, é bom isso que você falou, porque senão também a pessoa que tem tipo sanguíneo negativo, ela já fica morrendo de medo, né? Achando que a gestação dela vai ser mais difícil, vai ser mais delicada, ou então que ela não pode engravidar, ou que ela só pode engravidar de bebezinho negativo. E na verdade não é assim, né? Ainda mais num contexto de reprodução humana, onde eu costumo falar muito isso, assim, que no tratamento a gente tem a vantagem de que a gente tá numa gestação planejada, né? Então, coisa que não acontece quando a gente engravida ali espontaneamente. Então, isso deixa a gente num cenário confortável para fazer os exames, saber que tá tudo bem. Então, por exemplo, um cuidado, né, de quem é de tipo sanguíneo negativo. Normalmente, essas pacientes fazem o exame do Cumbis, né? É um exame de sangue que vai procurar se ela tem esses guerreiros. Então, ela vai procurar se essa paciente tem anticorpos contra o tipo sanguíneo positivo, né? E esse exame, normalmente, a gente faz em quem já tem histórico de transfusão, de aborto, alguma coisa que possa ter, a gente chama de sensibilizado, né? Então, uma pessoa que era negativa foi exposta ao sangue positivo e, por conta dessa sensibilização, desenvolveu os anticorpos. E aí, se a gente faz esses exames, a gente já tem essa informação, ela vai seguir o tratamento e a gestação. Normalmente, a particularidade é acompanhar esse exame do Cumbis, caso ela engravide de um bebê que possa ser positivo, né? E eu vejo que isso é importante, aproveitando a sua participação aqui, quando a gente fala na questão de banco de gametas, né? Porque uma coisa eu vou usar aqui o meu óvulo, o sêmen do meu marido, eu casei com ele, é isso aqui que a gente vai ter que usar. Mas quando a gente vai fazer com sêmen de doador ou com óvulo de doador, adotar embrião, às vezes parece que abre ali uma gama, né, de opções e a gente vai ficar até meio perdida com relação a isso e o tipo sanguíneo entra como um fator que deixa mais confusão, né? Então, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre essas particularidades de gametas doados e usar e o tipo sanguíneo da mulher. Porque a primeira coisa que eu acho que a gente tem que desmistificar é a obrigatoriedade de ser igual, né, Lívia? Sim. Com os gametas doados, com certeza gera uma grande preocupação, né? É um primeiro questionamento que eu vejo logo que a gente começa a conversar, envolve, né, preocupação com risco na gravidez, se ela vai ter problemas na gravidez, qual é o impacto daquela tipagem diferente. Muitas pacientes não entendem, né, que na concepção natural o bebê vai poder tanto ter o tipo sanguíneo dela quanto do parceiro. Então, muitas receptoras restringem, né, a seleção de doadoras baseada somente na tipagem sanguínea da receptora. E é uma coisa que a gente tenta também desmistificar, porque você pode escolher doadoras que tenham tanto a tipagem sanguínea do parceiro quanto a sua, né? E eu vejo que muitas dúvidas, doutora, envolvem a questão do negativo e do positivo. Então, eu tenho fator positivo, mas se eu escolher uma doadora, se a origem dessa célula, né, for de uma doadora que tenha o fator negativo, eu sou uma candidata a ter problemas na gestação, eu vou precisar da vacina, né? Eu vou ser uma paciente que posso ter risco, né, de ter anticorpos que agravem a minha gestação. E não, né, doutora? Então, eu tento trazer isso para as pacientes, porque uma coisa é uma coisa, né? E outra é outro ponto. E envolve muito mais uma questão de sigilo, que é uma preocupação delas, né? Do que clínica. Isso é uma coisa que eu costumo falar bastante, assim, para quem me pergunta, mas eu preciso escolher alguém do mesmo tipo sanguíneo? Eu falo, olha, não, assim, teoricamente não. Para o tratamento em si, para a chance de sucesso de nascer um bebê, tanto faz. Lógico, tomando esse cuidado do negativo, de acompanhar o Cumbis e tudo mais, tanto faz. Agora, a única coisa que eu falo é, se você fizer questão de sigilo, de você não abrir essa decisão para ninguém, o que a gente precisa é de compatibilidade. Então, assim, precisa ser alguém que tenha um tipo sanguíneo que também geraria um bebê compatível, né? Exato. Mas não significa necessariamente que ele tem que ser igual ao meu. Então, por exemplo, eu sou A e o meu marido é B. Teoricamente, a gente poderia ter bebezinho A gente poderia ter bebezinho B, a gente poderia ter bebê AB, a gente poderia ter bebê O.
Ou seja, teoricamente, o que for a doadora poderia nascer um bebê compatível. Então, mais do que a gente olhar, se eu sou A, minha doadora também tem que ser A. Não necessariamente, né? Ela tem que ter uma tipagem que seria compatível com o nascimento do bebê. E isso se ela quiser essa questão do sigilo, porque para o tratamento isso não mudaria, mas acaba sendo uma preocupação frequente delas mesmo, né? Sim. E esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Outro ponto também, você tocou nessa questão do positivo com o negativo, uma coisa que muita gente tem dúvida, eu vou deixar até a pergunta no ar, vocês vão responder, mas quem tá ouvindo vai se perguntar aí. Será que um casal que é positivo pode ter um bebezinho de tipo sanguíneo negativo? Pode. Pode. E essa, às vezes, não é todo mundo que entende, porque tem que lembrar lá da escola do azinho, né? Do recessivo e tudo Lá mais. da biologia. Então. Mas pode. Acho importante a gente explicar isso também, né, Lívia? Sim, e até para facilitar o processo de seleção, né? Logicamente, a gente sabe, né, que o casal sendo negativo só originaria o nascimento, né, de um bebezinho negativo. Mas a partir do momento que um dos dois é positivo, a gente tem possibilidade de positivo ou negativo. Se ambos são positivos, podem ter um bebê também negativo, né? Então, não tem problema escolher uma doadora, por exemplo, que é O negativo, sendo o casal O positivo, né, doutora? Exatamente, porque nasceria, né, do próprio casal ali numa gestação espontânea poderia nascer. Originar. Exatamente, um bebê negativo. E isso para gestação, porque você tinha comentado que às vezes as pessoas têm medo de, eu sou positiva, mas vou engravidar de um bebê negativo. E isso para gestação, nesse sentido, não tem nenhum problema, né? Porque isso que você estava comentando, Ingrid, da incompatibilidade e tudo mais, é justamente o inverso, né? Do negativo engravidando do positivo, né? Agora, um outro ponto também, que às vezes eu recebo perguntas, imagino que você também, são casais, por exemplo, casais homoafetivos femininos, ou mulheres que por algum motivo vão fazer com sêmen de doador, e que elas são negativas, às vezes elas me perguntam, se eu sou negativa, eu preciso escolher um doador negativo ou não? Vou usar os meus óvulos, faz diferença se o meu doador for negativo ou não? O que você costuma orientar? O que você acha importante a gente orientar, Ingrid? Então, gente, nessa questão principalmente, né, dos casais homoafetivos que vão escolher e que, em tese, elas poderiam escolher qualquer tipo de espermatozoide, qualquer tipo de doador ali. Eu sempre falo, até comento com a Camila, eu particularmente acho que existem muitas questões maiores no momento de você escolher um doador do que essa questão da tipagem sanguínea. Porque, como eu falei antes, quando a gente tem essa incompatibilidade dos tipos sanguíneos, e hoje em dia, graças a Deus, acontece com a certa frequência de ter um pré-natal do parceiro, então mesmo em gestações naturais, a gente já tem essa ideia desde o início do pré-natal, das tipagens sanguíneas, e isso é algo comum nas maternidades, como isso já é algo muito difundido, né, entre os obstetras, eu sempre falo para as pacientes que elas precisam focar no que para elas é o principal daquele doador, e principalmente pensando em doador de sêmen, em questão de qualidade, tudo. Então, tem outros fatores principais ali para engravidar. Mas sobre a tipagem sanguínea da paciente que já é sabidamente negativa, se ela escolhe realmente um doador que é negativo, ela vai poupar, né, de fazer alguns exames a mais ao longo do pré-natal, porque ela já vai ter a ciência de que aquele bebê que ela está carregando é negativo. Então, essa facilidade durante o pré-natal de não ter investigações adicionais, como o CUMBS, que a Camila comentou, deixa algumas pacientes mais tranquilas. Mas, claro, existem outros fatores que elas vão olhar durante a seleção, e às vezes o doador que mais vai se identificar, que ela vai se sentir mais à vontade, que ela vai agradar, que o coração dela vai ficar em paz, vamos dizer assim, é um doador positivo. Então, e tá tudo bem, não precisa ficar com isso na cabeça, não precisa ser algo que fique martirizando, porque é algo frequente, é algo comum na rotina obstétrica que vai ser lidado com muita tranquilidade. Principalmente a gente pensando que numa primeira gestação, ela vai usar essa imunoglobulina, ela não vai produzir esses anticorpos para uma futura gestação. Se é uma
uma paciente que já está procurando um tratamento eletivo, um tratamento porque ela quer engravidar, é uma paciente que ela muito provavelmente ela tem um perfil de que vai acompanhar o pré-natal desde cedo, ela vai escolher, né, o médico que vai acompanhar ela, vai ser um paciente que vai ter uma atenção, vamos dizer assim, triplicada naquele pré-natal, então que muito provavelmente aquilo vai ocorrer com muita tranquilidade. Exatamente. E aí a Lívia estava falando, o doador que vai agradar, você falou do coração. E eu lembro que sempre que a Lívia tá falando com as pacientes que estão selecionando, doadora, tudo, ela sempre fala, é o que o seu coração sentir, né? É o que você sentir no seu coração, que é o seu. E isso é o mais importante, né? De tudo isso que a gente tá falando. Muito mais do que uma característica específica, um tipo sanguíneo específico ou qualquer coisa assim. Porque tudo isso, né? Graças a Deus, a medicina já evoluiu pra gente poder tomar os cuidados necessários, né? Então, é importante a gente olhar esse conjunto, esse todo, para dar andamento com o coração mais tranquilo, que a parte técnica essa parte é mais fácil da gente contornar, independente do que for, né? Com certeza. Sim. Bom, queria agradecer vocês pela disponibilidade, por a gente conversar um pouquinho. Eu sei que parece um tema simples, mas como tem várias dúvidas e é um tema que, assim, no geral, para explicar, eu acho ele meio complexo, né? Para explicar compatibilidade, tipagem e tudo mais. Então, por isso que foi bom a gente poder conversar um pouquinho. Tenho certeza que é a dúvida de muitas pessoas que estão pensando em engravidar. Então, queria agradecer mais uma vez vocês pela participação e deixar vocês à vontade para deixarem um recadinho para quem está escutando a gente. Eu queria dizer para as nossas tentantes que elas possam confiar, ficarem mais tranquilas, né, com os recursos que a gente hoje dispõe, como a doutora mesmo mencionou, né, no âmbito obstétrico, para que elas possam ficar mais leves, né, no momento da seleção, tanto do doador de sêmen quanto da doadora, porque é algo, como a doutora mesmo falou, pequeno, né? Perto de algo muito maior dessa decisão. E eu espero que esse episódio tenha esclarecido bastante, como a senhora falou, um tema muito difícil de explicar, e que o processo agora seja mais leve, né? Eu acho que mesmo a gente conversando aqui, mesmo ouvindo no podcast, mesmo a gente falando várias vezes qual que é o tipo que, o negativo com o positivo e tudo, eu acho que cada casal, no momento que for escolher o doador, ou no momento que gestou, e ai meu Deus, e agora, o que pode nascer ou não, sempre vai surgir a dúvida, né? Não vai ser um momento assim que vai esclarecer. É muito fácil de confundir. Então, acho que o mais importante é você encontrar profissionais que você sinta confiança de tirar suas dúvidas e ter a certeza naquele momento. Isso realmente vai estar tranquilo e esclarecer com calma. E o meu marido, quais são os que podem surgir, quais são as tipagens que podem vir, eu e esse doador. Então, esclarecer cada caso, porque realmente é um assunto complexo e às vezes a gente confunde. Então, encontrar a pessoa que você vai conseguir confiar e que você vai conseguir ter a confiança de escolher e te ajudar, né, a ter meios e conhecimentos para escolher o melhor doador, a melhor doadora, para te acompanhar. Excelente. É isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Manda ele para quem você sabe que tem essa dúvida também. E a gente está aqui à disposição para receber as dúvidas de vocês, sugestões de temas. Vai ser um prazer trazer mais esclarecimentos para esse universo das tentantes. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. Te vejo no próximo episódio. Até lá!